continuar. Ora, tema 2, exceção em ficheiros. Portanto, estes temas andam sempre muito juntos, dado que a maior parte das bibliotecas de ficheiros traz associado exceções. Portanto, daí que, quando fala em ficheiros, falas antes em exceções. Ora bem, exceções, portanto, isto apareceu há uns anos atrás, e quando apareceu isto, principalmente na linguagem Java, foi a desculpa de utilizar exceções para tudo. Portanto, se eu quisesse avisar que o vizinho estava ali ao lado, a exceção, o vizinho está perto, do género. Portanto, exceções, inicialmente foi abusado. Portanto, nas primeiras versões, isto abusaram um pouco com o mecanismo de exceções, então era uma exceção para tudo. Se fosse tentar fazer alguma coisa, enviavas uma exceção. É quase isso. Ora bem, exceções, portanto, é um mecanismo de tratamento de erros. Antes das exceções existirem, o que existia, por exemplo, em linguagem Visual Basic, o que é que acontecia? Existia uma variável global de erros, a pessoa executava as operações, depois tinha que ir à variável global, verificar se existia algum erro, se existia, fazia alguma coisa, limpava a variável dos erros e colocava a programação. Ora bem, o problema dessa abordagem é que a pessoa chama a função e depois esquece de olhar para a variável global lá em cima. Portanto, depois ninguém ia olhar para a variável de erros, quer dizer que os erros iam acontecendo, a variável de erros ia mudando de valor de erro, só que ninguém olhava para isso. E depois, claro, as coisas funcionavam mal. Funcionavam mal e, além disso, não havia, em termos de compilação, nada que obrigasse o programador a olhar para os erros. Portanto, a pessoa escrevia o código todo, que ele compilava tudo, executava e não havia nenhuma informação de dizer, atenção que isto pode enviar um erro, é preciso ver se sai erro ou não. Portanto, com exceções, a pessoa escreve o código e se houver erros, se houver exceções, o compilador avisa, atenção que este método envia uma exceção e se envia uma exceção temos que fazer alguma coisa. Temos ou que apanhar a exceção e fazer alguma coisa, ou então indicar que o método reenvia a exceção. Portanto, e é isso que temos aqui nos apontamentos sobre exceções. Portanto, a documentação geralmente indica que pode enviar a exceção, por exemplo aqui neste caso, o método readline devolve uma string e pode enviar uma exceção. Está aqui o throws IO exception a indicar que isto pode enviar uma exceção. Portanto, depois já temos aqui assim na documentação que isto pode enviar uma exceção. Portanto, a documentação de uma forma geral indica se o método envia ou não a exceção, se pode ou não enviar a exceção. Portanto, isto aparece sempre na documentação. E aí, quando a pessoa cria a documentação, a pessoa tem que indicar que o método envia ou não a exceção. Ora, como é que se trata as exceções? Temos aqui primeiro um exemplo. Portanto, para enviar uma exceção é isto, a instrução through. E depois crias um objeto de uma classe que deriva de uma das classes de exceções. Exception, ou IO exception, ou temos aqui várias classes, então as classes, temos aqui as classes todas, a pessoa cria uma nossa classe, ou então utiliza uma destas classes. Então não é necessário estar a criar as nossas próprias classes, mas geralmente cria-se que assim a pessoa sabe o que vai receber e pode enviar mais informação se for necessário, mas também pode utilizar estas. Portanto, para enviar uma exceção é criar um objeto que deriva de uma daquelas classes e utiliza aqui o método para envio da exceção. Quando o método envia uma exceção, temos aqui a indicação de que o método envia uma exceção. Throws, portanto aqui está no plural, aqui está no singular, portanto enviar é no singular, o método aqui é no plural, dizer que o método envia uma exceção, portanto aqui é deste tipo. Portanto isto é necessário. Portanto sempre que o método envia uma exceção, instrução para enviar e aqui temos que indicar que isto envia uma exceção. Portanto aqui no plural. E o something by algo... Something exception. Portanto, isto é uma classe que deriva de uma destas. Portanto, isto pode ser qualquer coisa do género. Vamos aqui, bloco de notas. Class, isto, extends exception. Há parênteses. Pronto, e agora a pessoa programa aqui a classe. Portanto, há ter aqui construtor, mais o quê, porque... Portanto, eu posso criar objetos destes tipos e enviar exceções começando destes tipos, então redefino uma destas classes. Portanto, eu estou a estender esta, como podia estender esta, como posso estender esta. Portanto, tenho aqui muitas classes, eu posso utilizar estas ou estender as que existem. Não, vem para trás. Ok, certo? Nesse
Sim, o something Sim. bad é suposto ser algo. Não é sim. If, sim, pronto, assim, pronto, pronto, isto há uma coisa qualquer, portanto, se acontecer uma coisa qualquer, portanto, eu vou abrir o fecheiro não existe, fica assim, portanto, se acontecer aqui alguma coisa, portanto, isto aqui está em português ou em inglês, portanto, isto não está em código. É um exemplo normal, portanto, isto é um exemplo sem nada especial, portanto, não está aqui portanto, isto não é um exemplo prático, portanto, isto é um exemplo teórico, portanto, se acontecer aqui alguma coisa muito má, então a pessoa envia uma exceção. Aqui o CMA é mesmo por isso, quer dizer, a ideia é a pessoa não está a enviar exceções por tudo, quer dizer, tudo e por nada. Portanto, a pessoa só deve enviar uma exceção se acontecer alguma coisa que a pessoa não consegue dar uma resposta. Por exemplo, existem linguagens, por exemplo, o modelo é o Waffle, que, imaginem, por exemplo, eu crio um objeto. Se eu criar um objeto, portanto, é necessário memória para esse objeto. Por alguma razão não há memória, o que é que acontece? Aqui o Java envia logo uma exceção. Atenção, não há memória, não sei o quê. O Eiffel não, o Eiffel tenta recuperar a exceção. Portanto, tenta criar um objeto, se há uma exceção, ele espera um pouco, a seguir tenta outra vez, e depois tenta outra vez, portanto ele tenta várias vezes a ver se consegue. Porque, por exemplo, na parte da memória até é capaz de conseguir, porque entretanto se é um partido liberta a memória não sei o quê, e consegue. A mesma vez pode acontecer com ficheiros. O ficheiro pode estar bloqueado, passado um bocado deixa estar bloqueado, já pode abrir o ficheiro. Portanto, há linguagens que até tentam evitar as exceções. Portanto, se houver uma exceção, ele tenta recuperar. Tenta repetir o processo várias vezes, espera um bocado de tempo, não sei o quê, a ver se consegue. Por exemplo, eu vou buscar um ficheiro à net. Ok, a net agora não existe, então se o programa esperar um bocado, daqui a pouco já temos a net, então não é necessário logo enviar alguma exceção, se calhar pode esperar um pouco e tenta-se. Evita estar logo a enviar exceções. Portanto, se ele enviar a exceção, o programa que acaba de fazer, há de depois comentar outra vez e atravessar a net, há um pouco, a própria linguagem já pode tentar a fazer. Então, há algumas linguagens que tentam fazer isso, tentam recuperar, se existir uma exceção, portanto, a própria linguagem tenta fazer isso, a recuperação. Então, temos aqui um método que envia uma exceção deste tipo. Ora bem, se o método envia uma exceção deste tipo, quando vamos usar o método, temos aqui o método que pode enviar a exceção, que é o método perigoso. Portanto, estou aqui neste método, isto é perigoso porque ele pode enviar a exceção. Ok, então aqui há duas possibilidades, que é, ou a pessoa controla a exceção como está aqui, coloca o método dentro de um try, depois um catch para apanhar a exceção, ou então, se a pessoa não quer apanhar a exceção, escreve aqui throws some exception e reenvia a exceção. Portanto, os métodos que podem, portanto, quando a pessoa executa um método que pode enviar uma exceção, a pessoa ou apanha ou deixa a exceção continuar. Então não precisa estar a apanhar a exceção. Então é só escrever aqui. O que acontece é que se ninguém apanhar, portanto, este envia, a exceção vem para aqui. Se este não apanhar, isto vai para o anterior, para quem chamam este, sempre assim. Portanto, no fim vai para a função main e rebenta a seguir. Portanto, a função main devia ter logo um try catch para apanhar tudo. Cada função main devia ser try catch para conseguir apanhar as coisas todas. Senão as exceções continuam para trás sempre e alguém rebenta a aplicação. É o que acontece. Ora bem, este bloco geralmente é try catch, try aqui para a pessoa englobar aqui os métodos que podem enviar exceções. Depois podemos ter vários catches, porque o método pode enviar várias exceções diferentes. Por exemplo, eu aqui tento ler um ficheiro. Então eu posso obter uma exceção de que o ficheiro não existe. Ou então a seguir posso obter uma exceção de que o disco rebentou e então eu tenho outro tipo de exceção. Por aí em diante. Então, as exceções são diferentes. Portanto, eu aqui posso ter vários catches. E depois também posso ter aqui um final. O final é executar independente de existir ou não exceção. Portanto, ele executa aqui o try. Se existir uma exceção, passa para o final. Portanto, se existir uma exceção, se ela for apanhada no catch, passa para o catch. Se não for apanhada para o catch, passa para o final. Ele executa isto. Se não há nenhuma exceção, não executa o catch e passa para o final. Portanto, o final é sempre executado. Quer haja exceção, é sempre executado, sim. Portanto, este é sempre executado. Portanto, a ideia é executar sempre isto, independente de existir ou não aqui a exceção. Ok, então temos aqui a hierarquia das exceções que existem.
Estas estão aqui a vermelho, portanto nós temos que, para fazer alguma coisa em termos de código, ou apanha-se a exceção, ou a gente diz que reenvia a exceção, as outras não. As outras, a pessoa pode ignorar as outras exceções, portanto se ignorar, o que acontece? Em último caso, a função main rebenta a aplicação. Portanto, a exceção está sempre a diminuir em termos da pilha de execução, portanto vai passando pelos métodos todos que foram executados, se ninguém apanhar, a aplicação rebenta. Assim, as exceções servem para quê? Portanto, serve, por exemplo, para validar parâmetros. Por exemplo, um método que recebe um número de segundos. Se isto for um número inválido, uma solução é enviar uma exceção. Ora bem, outra solução é a pessoa que considera que afinal o número de segundos pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser um número qualquer. Se for positivo, incrementa. Se for negativo, decrementa. Se for maior que 60, depois vai também retirar minutos ou horas, por aí em diante. Portanto, a pessoa pode, se calhar, evitar o envio de exceções. Portanto, e às vezes é bom a pessoa tentar evitar o envio de exceções. Se não, o programa todo está cheio de exceções. Portanto, a pessoa vai fazer isto para o programa todo, as steps, está-se a enviar exceções, que é uma coisa horrível. Portanto, há que evitar, às vezes, esta programação, senão isto fica muito mal. É assim, há a possibilidade de, às vezes, evitar as exceções devolvendo o nulo. Também é outra possibilidade. Imagina, eu tenho uma lista de elementos. Então chamo um método para obter o último elemento da lista. Ora bem, o método que devolve o último elemento da lista, portanto vai à lista, pega no último, devolve e, por exemplo, retira o elemento. Portanto, se for uma pilha, faz um pop. Um pop é pegar no último e retirar. Quando a lista estiver vazia, o que é que acontece? Não há nada. Não há nada para devolver. Qual é a solução? A exceção. Envia logo uma exceção, até dizer que não há nenhum elemento. Outra solução é retorno nulo. Portanto, a pessoa devolve nulo a dizer que também que não há nada. Portanto, como quando são objetos, a pessoa pode devolver o nulo. Portanto, é como se fosse um outro estado. Portanto, a pessoa pode ou devolve um objeto ou devolve nulo se não há nada para devolver. E assim evita uma exceção. Evita estar a enviar exceções. Portanto, assim, é que este mecanismo facilmente a pessoa utiliza um mecanismo e abusa dele e então envia exceções para tudo. Fica horrível. O programa está todo cheio de exceções. Portanto, também não é simpático ter programas cheios de exceções. Por exemplo, aqui assim. Ora bem, get last name. Portanto, a pessoa recebe o nome completo e quer devolver o último nome. Portanto, se isto for nulo, portanto a pessoa receber aqui um nulo, então devolve uma exceção. A seguir faz aqui um split pelo espaço e devolve a última parte, a última palavra. Mas se este nome completo, se tiver só uma palavra, isto vai devolver a primeira palavra. Portanto, quer dizer que o último nome é o primeiro nome, também é esquisito. Se calhar é melhor estar aqui a devolver nulo. Ou então enviar uma outra exceção a dizer que só há um nome ou qualquer outra coisa. Portanto, portanto, quando a pessoa implementa os métodos tem que ver qual é a lógica e às vezes é bom a pessoa se calhar evitar estar a enviar exceções por tudo. Senão acontece que quando a pessoa vai olhar para o programa final tem exceções em todo lado. Se calhar a pessoa consegue controlar isto com o nulo. O nulo consegue dar um outro valor, portanto, um valor que não existe. Portanto, a ideia é quando a pessoa devolve o nulo, quer dizer que as coisas não existem. Que é um pouco o que acontece com a exceção. A pessoa envia uma exceção porque quer dizer que não existe alguma coisa. Certo? Portanto, se eu receber aqui nulo, portanto, não há nenhum último nome, se não há nenhum último nome, podia fazer o retorno nulo. Também funcionava. Ok. Portanto, isto, mecanismo de exceções, portanto, isto é importante porquê? Porque quando se está a trabalhar com ficheiros, portanto, eu vou abrir o ficheiro, se o ficheiro não existir, é enviado uma exceção, a dizer que isso não existia. Eu vou ler o ficheiro
é enviada uma exceção se por alguma coisa houver um erro ao ler. É assim, algumas exceções podiam ser evitadas. Por exemplo, eu vou abrir um ficheiro e ele devolve então uma referência para um objeto tipo file, quando estava um ficheiro. Portanto, aí o nulo funcionava bem. Portanto, devolve nulo a dizer que houve algum erro. Ora bem, o mecanismo de exceções em várias situações é melhor que o retorno nulo. Porquê? É melhor porque na exceção vem informação do que aconteceu. Portanto, se eu chamo o método e ele devolve nulo, eu não sei o que é que aconteceu. Enquanto que na exceção eu posso enviar lá um texto a dizer aconteceu isto, aconteceu aquilo, qualquer coisa do género. Certo? Portanto, a exceção pode ter um código. Portanto, eu envio um código, envio um texto e depois posso controlar isto. Portanto, se obter uma exceção com este texto ou com este código, então eu sei o que aconteceu e mostro ao utilizador essa informação se for útil ou se não faz mais qualquer. Portanto, agora se eu receber um nulo, às vezes a pessoa não sabe o que é que aconteceu. Portanto, daí que, por um lado, o mecanismo de exceções ajuda nisso. Portanto, acaba por ser melhor do que fazer um retorno nulo, dado que no mecanismo podem vir informação extra. Portanto, se vocês repararem, mas aqui, eu já fechei aqui os apontamentos. Portanto, aqui no catch, a gente recebe um objeto do tipo exception, um objeto de uma certa classe. E aqui neste objeto a gente tem informação do que aconteceu. Como tem informação do que aconteceu, vamos aqui ver, por exemplo, a classe exception. Java exception. Classe exception. Existem estas subclasses todas. Portanto, o Java tem aqui milhares de exceções que derivam desta. Ora bem, isto tem aqui um construtor por omissão, um construtor que recebe uma string e mais aqui outro objeto. Temos aqui vários construtores. Depois métodos. Temos aqui métodos que foram herdados, tanto de object como de throwable. Temos aqui o toString para obter informação. Temos aqui o print stack, é para a pessoa saber quais elementos estão para trás, quando tem aquela lista toda, portanto este método invocou aquele, por aí em diante. Obter a mensagem que está associada à exceção ou a causa. Portanto, temos aqui vários métodos que podem dar informação extra sobre o que é que aconteceu. Portanto, e essa informação a gente envia aqui como sendo uma string. Ou então cria uma classe que estende esta e depois pode adicionar mais métodos para ter mais informação se for necessário. E vou voltar para aqui. Ok, então temos um bocadinho das exceções. Temos agora ficheiros. Ora bem, ficheiros, portanto isto é um tema muito importante, porque o armazenamento de informação de forma persistente é em ficheiros. Portanto, hoje em dia utiliza-se mais as bases de dados do que os ficheiros para armazenar informação. Portanto, de uma forma geral, as aplicações guardam agora os dados em base de dados e não em ficheiros. Só que depois, no último caso, os sistemas da base de dados guardam em ficheiros. Portanto, no fim acaba tudo em ficheiros. Portanto, pode passar numa base de dados, mas no fim acaba tudo em ficheiros. Porquê é que atualmente as pessoas preferem guardar os dados em base de dados e não em ficheiros? Quando a pessoa cria uma aplicação, é mais rápido? Sim. Está tudo mais organizado. Ok. Portanto, é assim, quando é dizer que os sistemas de base de dados, portanto, é uma ferramenta que tem lá dentro opções de fazer backups, fazer cópias de segurança, a gerir o espaço interno, depois à medida que vai apagando vão ficando espaço lá dentro, perfis de utilizadores, portanto pode gerir que podem estar 500 pessoas a ler uma parte da informação e depois outras pessoas podem estar a escrever outras partes, por em diante, portanto gera isso tudo. E além disso, depois tem a linguagem de consulta, o SQL, portanto, que torna o acesso para essa informação muito mais rápida, portanto, fazer perguntas sobre a informação que temos. E além disso, a procura de informação é super rápida.
Porquê? Porque além dos dados guardam-se estruturas de dados auxiliares para a informação ser super rápida. Imaginemos Paint, vamos chamar aqui Paint, quer dizer, uma ferramenta boa. Imaginemos, eu tenho um array com 1 milhão de números de telefone. Tenho aqui um array, isto tem 1 milhão de números de telefone. Ok, portanto, este tem aqui 1 milhão, 1, 2, 3, deve ter 3, 1, 2, 3, é um bocadinho do género. E agora eu quero procurar um número de telefone que não existe, por exemplo. O que é que eu faço? Eu procuro na primeira posição, na segunda, começo a percorrer isto tudo até ao fim, chego ao fim, não existe, não existe. Ok, mas entretanto eu percorri 1 milhão de elementos. Certo? E se eu estivesse aqui no array, estivesse aqui à procura do array, fazendo uma procura sequencial. Portanto, há forma de fazer procuras mais eficientes. A procura sequencial era isto. Ora bem, numa calculadora, vamos chamar aqui a calculadora, numa base de dados, se eu tiver 1 milhão de elementos, ora bem, 3, 1, 2, 3, se eu tiver 1 milhão de elementos, ao fim, pai, de menos de 20 vezes, ele diz se ele existe ou não existe. O logaritmo disto dá 14 vezes. Ao fim de 14 vezes ele diz, isto não existe. Portanto, enquanto que no array eu tinha que percorrer 1 milhão, na base de dados ele percorre 14 elementos e diz que não existe. Portanto, aí está a grande vantagem das bases de dados, é isto. Ora bem, mas em vez de 1 milhão, depois a aplicação melhora, não é? Em vez de 1 milhão, eu quero 1 trilhão. Ora bem, já se vai para aí os 12 zeros. Já não sei quantos zeros tenho aqui, mas também não importa. Tenho os zeros todos. Vamos ver quantas vezes é que isto tem que verificar. Ok, ao fim de 28 vezes, ele diz, não existe. Portanto, podem aumentar a base de dados de uma forma astronómica, podem aumentar à vontade, que ele rapidamente diz, isto não existe. Ou vai ficar o elemento, não é? Portanto, isto é o pior cenário. O pior cenário é isto. Tem que verificar que não existiu. Sim, o não existir é verificar tudo para saber que não existe. Portanto, este é o pior cenário. E buscar um elemento é mais rápido que isto. É à procura do elemento. Portanto, ok, e se eu inventar aqui o número tamanho da máquina de calcular, portanto, até teve que diminuir o tamanho da letra 62 vezes. Estão a ver? Este número astronómico, ao fim de 60 vezes, não existe. Portanto, a pessoa pode aumentar a base de dados que não aumenta em si o tempo para ir buscar os elementos. Como é que isto é feito? Portanto, depois vocês vão falar em árvores binárias e outros tipos de árvores. Mas eu vou dar aqui um exemplo muito simples. Imaginemos que eu quero guardar esses elementos. Vou aqui criar um conjunto de elementos. Quero guardar... vou colocar aqui elementos quaisquer, o 20, o 5, o 25, o 7, o 40, o 50 e o 40. Quero guardar esses elementos. E depois que quero procurar, a seguir quero procurar a ver se existe aqui o elemento 33. Ok? Então agora vou colocar isto em árvore. Então isto seria, pega-se no 20, coloca-se aqui o 20. O 20 está aqui. Pega-se no 5 e então... Quando eu tenho aqui o 20, do lado esquerdo estão os menores, do lado direito estão os maiores. Quando eu vou colocar o 5, portanto, o 5 é menor que 20, então o 5 fica aqui deste lado, 5. Se eu vou colocar o 25, o 25 é superior a 20, então vou colocar o 25 aqui. A seguir eu vou colocar o 7, 7 é menor que 20, vem para aqui, 7 é maior que 5, 7 vem para aqui. Aqui o 7. 50 é maior que 20, é maior que 25, então tem que ficar deste lado. Aqui eu vou colocar o 50. 40 é maior que 20, é maior que 25, é menor que 50, tem que ficar aqui. Aqui há de ficar o 40. Ok, agora quero procurar o 33. Então agora eu percorro isto. Portanto, isto é o início. 33 é maior que 20, tem que estar para este lado. É maior que 25, tem que estar para este lado. É menor que 50, tem que estar para este lado. É menor que 40, então tinha que estar para aqui. Portanto, se isto é nulo, então já não existe. Ok, mas é assim, isto é uma árvore muito simples. Isto é uma árvore binária. As árvores que se utilizam nas bases de dados são coisas muito eficientes que rapidamente ele diz isto não existe. Portanto, se isto estiver balançado, se esta árvore estiver aqui balançada, quer dizer que, ou está balançado, quer dizer que de um lado da árvore e do outro lado tem o mesmo número de elementos.
Quer dizer que ele logo à partida, portanto ele logo descarta metade, ou está para um lado ou está para o outro. Eu descarto logo metade. Avanço para aqui, se isto é bem lançado, também eu volto, pego nessa metade e descarto outra vez a outra metade. Sempre assim, é por isso que isto é eficiente. Ok, mas isto não é nada em relação ao que se utiliza nas bases de dados. Portanto, é por isso que as bases de dados são muito utilizadas, só que depois no fim é um ficheiro. Portanto, no fim as bases de dados depois guardam em ficheiros. Portanto, é aí que no fim é sempre necessário ficheiros. Ora bem, ficheiros. Portanto, o ficheiro pode estar guardado num CD, pode estar guardado numa pen, numa disquete, em rede, em qualquer outro lado. Como é que a gente abre um ficheiro que está num CD? Como é que a gente abre um ficheiro que está numa pen? Ora bem, isso depende dos drivers. Portanto, quem sabe fazer isso é o sistema operativo. O sistema operativo é que sabe como é que se abre um ficheiro e como é que se lê um ficheiro. Portanto, todas as operações sobre ficheiros têm 3 passos. Primeiro, abrir o ficheiro. Abrir o ficheiro é pedir ao sistema operativo para abrir aquele ficheiro. Ora bem, o que é que o sistema operativo vai fazer? O sistema operativo vai ver se o caminho existe, se o caminho existir vai ver se existe o ficheiro, se o ficheiro existir vai ver se o utilizador tem permissão para ler o ficheiro, por aí em diante. Portanto, o sistema operativo tem que fazer isso tudo, depois guarda em memória dados. Segundo passo, ler ou escrever o ficheiro. Portanto, operações para leitura ou operações para escrita. Geralmente ali um ciclo a fazer as coisas todas. Ou ler ou escrever. Ora, o que é que acontece? Imagina que, por exemplo, eu estou a ler um ficheiro de caractere a caractere. Letra a letra. Mas eu estou a ler um ficheiro letra a letra. Portanto, se isso fosse de uma pen, ia à pen, lia uma letra, depois ia à pen, lia outra letra. Portanto, eu programo isso. Ora, o que é que acontece? O sistema operativo pega num bloco, coloca em memória, na verdade estou a ler tudo de memória. Portanto, de uma forma geral, o sistema operativo, lá mais uma vez, pega num bloco, coloca em memória e está a receber a memória para a leitura ou para a escrita. No fim, entra uma outra operação que é fechar o ficheiro. Fechar o ficheiro é dizer ao sistema operativo, ok, portanto, já não é necessário este ficheiro, então liberta os teus recursos todos. Portanto, se eu estiver a ler, quer dizer que o sistema operativo tinha lá buffers do ficheiro e isso tudo, portanto, há que limpar isso tudo. Se eu estiver a escrever, portanto, imagina que eu estou a escrever byte a byte. O que acontece é que, mais uma vez, eu estou a escrever em memória, porque o sistema operativo está a gerir isso tudo. Estou a escrever em memória. Quando se fecha o ficheiro, é indicar ao sistema operativo. Portanto, já é dizer ao sistema operativo que a pessoa já não quer mais o ficheiro, então ele tem que guardar tudo depois no sítio certo. Não é deixar coisas em memória, se não se deixa coisas em memória, depois perde-se. Existe, de uma forma geral, em todas as linguagens, uma operação que geralmente se chama-se flush. Portanto, isto é associado aqui a um ficheiro qualquer, out.flush, portanto, depois será um objeto, uma certa classe para gravar ficheiros, e esta operação, ou esta função, é para pedir ao sistema operativo para guardar os dados em ficheiro. Guardar os dados num certo dispositivo. Isto porque, imagina que eu tenho um programa que de vez em quando vou escrevendo dados no ficheiro. Ok, se o programa arrebentar a meio, eu perco tudo. Portanto, se eu for fazendo uns flushes, ele vai guardando os dados. Portanto, eu escrevo um bocado, faço flush, que é para ele guardar a informação no disco ou no dispositivo. Senão, depois quando faço close, pode a aplicação arrebentar antes do close e então... Portanto, isto de uma forma geral é... Open, é necessário abrir o ficheiro, indicar as coisas todas. Depois, while, uma coisa qualquer, é necessário aqui um ciclo para ler ou escrever. Se for escrever, então operações tipo write, ir escrevendo alguma coisa. Posso ir fazendo uns flashes para ele ser obrigado a escrever isto, portanto deixar de utilizar a memória, portanto escrever o que está na memória para o dispositivo e no fim um close. Portanto, de uma forma geral, é necessário fazer essas operações. Eu não percebi essa parte do flash. Ora bem, o flash, o que acontece? Quando a pessoa está a escrever num ficheiro, na verdade a pessoa está a escrever em memória tudo. A memória RAM. Só que a memória RAM, se a pessoa desliga o computador, perde-se tudo. Certo?
Então o flash serve para isso, serve para pedir ao sistema operativo para pegar no que está na memória e gravar no dispositivo. Senão o que acontece? Eu estou aqui a trabalhar isto tudo e esqueço-me aqui de fazer o close. Portanto ele gravou tudo, ficou tudo na memória. Se a pessoa for lá ao disco, o disco está vazio. Portanto, até pode aparecer lá o ficheiro, mas aparece o ficheiro vazio. Os dados estão todos na memória. Então a solução para pegar na informação que está na memória e colocar em disco, há duas possibilidades. Ou faz-se o flash ou faz-se o close. Quando faz o close ele vai fazer ali o flash para gravar os dados na memória. Certo? Portanto, este flash é importante em alguns casos. Se a pessoa abre, grava tudo e faz logo o close, em princípio isto não é necessário. Já não fazemos as vezes. Hum? Já não aconteceu muitas vezes. É que não estar a escrever e depois vou olhar para o trabalho e vais ver porque esqueci-me sempre do Sim, por falta ao close. Se a pessoa fizer o close. Sim, porque o close diz ao sistema operativo que o ficheiro já não é necessário, então vamos lá guardar as coisas todas. Então, isto foi escrita, a sua leitura é vamos limpar tudo. Atrasa o processo. Atrasa aquele mais lento. Sim, mas é assim, há casos onde a pessoa vai gravando aos bocadinhos. Portanto, eu peço, imagina, eu estou a pedir os dados das pessoas. Portanto, o computador introduz os dados da primeira pessoa, eu gravo no ficheiro. A seguir vão pedir os dados da segunda, gravo no ficheiro. Ok, quando chega ao fim, entretanto passou uma hora. Portanto, eu estou aqui durante uma hora a pedir dados e a gravar. Portanto, eu faço o close só no fim, ou então tenho que estar sempre a fazer open, sequência e close. Portanto, para estar sempre a fazer o open e depois o close, eu podia fazer isso muitas vezes, então eu faço open uma única vez, peço os dados ao utilizador, gravo os dados, então aqui faço um flash, depois faço o close só quando quiser fechar a aplicação ou qualquer outra coisa. Isto depende de aplicação para aplicação, portanto, não é que exista aqui uma melhor solução. A pessoa pode fazer o abre e descontinuo. E fazer o close não justifica ter. Sim, nesse caso o flash sim. Nesse caso como está aí. É assim, neste caso o que é que acontece? Aqui ele grava os dados todos no ficheiro, quando chegar aqui ao close, portanto, já está gravado, então não tem que fazer nada. Portanto eu só tenho que libertar os recursos. Portanto, assim, ele não vai gravar os dados a duas vezes, se um partido controla isso. Controla se já foi gravado, se não foi. Essas coisas, essa alteração ou não, isto é quase como os editores de texto. Aqui o editor de texto tem aqui um asterisco a dizer que aquilo ainda não foi gravado. Basicamente é nós irmos fazendo o save. Portanto, assim, o flash é capaz a pessoa fazer aqui um save. Portanto, antes de fechar a aplicação, faz aqui um save. Já me pôr por causa agora. Se o computador para alguma coisa for abaixo, eu vou ficar lá pequenininho. Sim, portanto, sim, de alguma forma, é perceber que já está tudo em memória e portanto, quando é que a pessoa os guarda. Portanto, pode ser um processo automático, as aplicações há muitas que fazem isso. Como é que o computador, depois de reiniciar, Sim. vai ver o que é que perdeu na memória e vai perguntar se a gente quer recuperar ou não, como o Word já faz, o Excel. Sim, mas é assim, o que acontece é que eles estão, portanto, o Excel, o Word e muitas outras aplicações que criam automaticamente ficheiros de backup. Assim não é como ficheiro de backup. O que acontece? Isso geralmente a pessoa configura nessas aplicações. Por exemplo, o Word a pessoa geralmente configura de 10 em 10 minutos e ele fazer uma cópia de segurança. Portanto, o que acontece é que, à medida que a pessoa vai alterando, ele está a escrever os dados num ficheiro ao lado. Portanto, aparece ali um ficheiro começado com tilde, ali aos lados, que ele está a escrever o que está a acontecer. E então, depois, quando a gente fecha a aplicação, ele apaga o ficheiro. Se a pessoa chama a aplicação e vai abrir o ficheiro e vê que tem o outro ficheiro, então sabe que houve aqui alguma coisa que correu mal, então tem ali. Sim, é assim, isso. É assim, há muitas aplicações que fazem isso, é assim, há muitas formas de fazer isso. É assim, o Excel cria uns ficheiros à parte para ter então essas versões. Portanto, à medida que a pessoa vai fazendo, vai logo escrevendo num ficheiro à parte. Para só uma coisa arrebentar, ele tem aí no ficheiro o que é que aconteceu. Há aplicações que automaticamente gravam. Portanto, chama-se o que é que acontece? As aplicações, portanto, eu tenho um ficheiro, por exemplo, o AutoCAD, um ficheiro qualquer .dwg, então ele cria dwg.back. Portanto, ele vai guardando isto num outro ficheiro à parte, e então quer dizer que se a aplicação rebentar, eu tenho este ficheiro que tem a última gravação e tenho este ficheiro que tem a última gravação automática. Portanto, e depois temos aqui as duas versões
a pessoa, o AutoCAD olha para a data de um e para a data do outro, data e hora, e vê qual é a versão mais recente. Se isto for a versão mais recente, pergunta se não quer este em relação ao outro. Portanto, isto podemos ter, portanto, isto seria uma coisa diferente, que é, nós aqui podíamos ter um ficheiro, em vez de estar a gravar no ficheiro de dados, estamos a gravar no ficheiro à parte, só quando o ficheiro um save a gente vai guardar no ficheiro de dados, senão temos, mas temos aqui uma segurança à parte. Ok, mas depois é o funcionamento interno de cada aplicação, que tem diversas opções para criar uns ficheiros de segurança. Bem, depois vocês têm aqui um exemplo e agora quero chamar aqui a atenção de algumas coisas. Packages, vamos abrir aqui assim. Ora bem, documentação, isto pode ser o 7, posso passar logo para o 8. Ora bem, temos aqui os pacotes todos, sim, interfaces. Isto não é pacotes, eu quero os pacotes todos. Ok, os pacotes estão aqui. Portanto, a parte dos ficheiros está aqui assim, Java I/O. Portanto, um dos pacotes, onde estão aqui as classes sobre os ficheiros, está aqui. Java I/O. Vamos então abrir este pacote. Ora, temos aqui um conjunto de interfaces, classes para leitura e escrita de ficheiros, são estas classes todas. Ora bem, de uma forma geral, o que acontece? Existem aqui no Java para aí umas 100 classes para leitura e escrita de ficheiros. Ora bem, porquê isso? Porque existem tantas classes? Ora bem, isto porque a pessoa pode abrir o ficheiro para leitura, pode abrir o ficheiro para escrita, pode abrir o ficheiro para leitura em modo texto, em modo binário, para escrita em modo texto, em modo binário, pode abrir o ficheiro em modo append, que é escrever no fim, tipo de logos, a pessoa abre o ficheiro no modo append, pode abrir o ficheiro em modo binário para leitura, para escrita, portanto isto sequencial, ou então para leitura e escrita de forma aleatória. Quer dizer que eu posso andar para trás para a frente. Ora bem, um ficheiro de uma forma normal funciona como um array. Um ficheiro eu tenho os dados num array e vou percorrendo a posição 0, 1, 2, 3, 4. Quando chega ao fim do ficheiro, quer dizer que cheguei ao fim do array. Então vocês podem ver um ficheiro como um array. Então o ficheiro é um array. Um array de informação que a pessoa lê sequencialmente do início até ao fim. E acabou. Chega ao fim. Quando acabar o array, acabou o ficheiro. Ora bem, mas também existe a possibilidade de, como no array eu posso andar ali a ler e escrever onde me apetecer, também há essa possibilidade nos ficheiros. Também posso andar no ficheiro ali a ler e escrever onde me apetecer. Portanto, existem ficheiros binários. Ora bem, porque é que geralmente as pessoas não fazem isso? Não fazem isso porque andar ali a ler e escrever, portanto, os ficheiros geralmente são espalhados por um disco, por várias partes, portanto, anda-se ali a ler e escrever, portanto, isso, a cabeça do disco tem que andar ali aos saltinhos à procura do sítio onde estão os dados. Portanto, é muito melhor colocar-se tudo em memória e trabalha-se tudo em memória. E depois grava tudo de uma vez. Certo? Portanto, de uma forma geral, não se implementam estruturas de dados em ficheiros. Portanto, eu quando estudava, um dos problemas que me colocaram foi isso. Mas é um problema académico. Ok, então agora implementa esta estrutura de dados em ficheiro. Então tenho que nós lá nos ficheiros criar apontadores para um lado e para o outro e mais não sei quantos. E andar lá a fazer os saltos. Só que isso é lento. E é lento, então ninguém faz isso. Portanto, todos os dados trabalham em memória. As bases de dados, o que é que fazem? É necessário ler não sei quantas coisas, colocam tudo em memória e fazem tudo em memória. Portanto, as bases de dados pegam em blocos, colocam todos os blocos em memória, portanto ninguém trabalha com ficheiros. Portanto, ficheiros é a gente lê um bloco do ficheiro, coloca em memória, lê outro bloco, coloca em memória e está sempre a trabalhar em memória. Portanto, de uma forma geral, ficheiros é lento. Porque ficheiro pode estar numa pen, pode estar num disco, se é uma pen, a pen lê que 10 MB por segundo. E se fosse uma disquete? E se fosse em rede? Qualquer outra coisa. Portanto, apesar disto tudo estar sempre a evoluir em termos de velocidade, a memória também evolui. É muito mais rápido. Certo? Portanto, todas as operações, de uma forma geral, é tudo em memória. Ora bem, o Java, o que acontece? O Java tem classes para isto tudo. Portanto, tem uma classe para escrita, tem uma classe para leitura. Portanto, e geralmente anda aqui aos pares das classes. Tem um buffer reader, tem um buffer writer, tem um buffer input stream, tem um buffer output stream, tem um byte
array input stream, tem um byte, array output stream. Portanto, estas classes chamam-se sempre aos pares. Quer dizer, estou a utilizar uma para escrever, a utilizar a outra classe para ler. Ora bem, depois porque é que existem estas coisas todas? Ora bem, existe isto tudo porque há classes que depois utilizam memória para gerir isto tudo, há outras que não, há classes que utilizam como sistema de codificação a tabela ASCII, outras já utilizam Unicode, há classes que é para multiprocessamento e outras que não, assim, tem milhares de variantes, como tem milhares de variantes e milhares de classes. Daí que, logo, portanto, isto acaba por ser uma das dificuldades da pessoa trabalhar com ficheiro, é saber que classe escolher. Ou porque de escolher uma classe ou escolher a outra, não sei o quê. Portanto, há classes que permitem a pessoa indicar qual é o sistema de codificação e há outras que não permite. Portanto, quer dizer, imagina, eu tenho um ficheiro em Unicode, se eu ler isso com um ficheiro em código, como sendo tabela ASCII, aquilo é uma barraca, não é? Que aquilo não fica bem. E pode ser Unicode, pode ser qual é outro sistema de codificação. Ok, além destas classes todas temos muito mais, então vamos aí à procura de mais coisas. Java Util. Java Util tem aqui uma classe que é a classe Scanner, que é muito utilizada. Vamos aqui à procura da classe Scanner. Scanner. Java Util. Ora bem, esta classe Scanner tanto serve para obter informação. Isto pode ser de uma string, pode ser de um ficheiro, pode ser do teclado, qualquer outra coisa. Mas agora a partir de um padrão. Que é, eu posso dizer, agora eu quero um inteiro, a seguir quero ler uma string, a seguir quero ler uma palavra de certo formato, por aí em diante. Por exemplo, crio um scanner e envio para o scanner o teclado, system in é o teclado. E a seguir digo, agora quero ler o número inteiro. Ou então, crio um objetivo scanner e envio para aqui um ficheiro. Então eu pergunto se tem um número longo, se tem um número longo, leio o número longo. Ou então pego uma string, envio esta string para o scanner e digo qual é o delimitador. Eu estou a dizer qual é o delimitador porque por omissão o delimitador são os caracteres em branco, que é o espaço, é o enter, essas coisas. E depois posso ir ler um inteiro, e ler o próximo elemento, e ler a próxima string, ou então eu posso ir ler a próxima palavra que começa por A e que termina em O e que tem no meio não sei quantos. Posso fazer essas coisas. Por exemplo, eu vou copiar isto aqui para aqui, colar aqui, por exemplo. Eu quero aqui, neste ficheiro, procurar os números todos que estão aqui. Como é que isso faz? Como é que vocês procuram aqui neste ficheiro os números? De forma automática, claro. Search, Ctrl F, sim. Já tinha que ver a forma para fazer aí Os números. o Google. Portanto, eu quero procurar qualquer coisa que os números é de 0 a 9. Tem que ter mais do que um caractere e vamos à procura disto. Está aqui o primeiro número, está ali outro, está ali outro. Ok, ando por aqui os números. Ok, mas isto era simples. Não há uma coisa mais complicada que Quero procurar todas as palavras que começam em A maiúsculo, que no meio têm só letras minúsculas e que terminam em O. Em O minúsculo. Que termina em O maiúsculo, por exemplo isto. Ok, mas Mas não tem a letra minúscula no meio. sim, isto não tem letras minúsculas no meio. Espera aí. Não te esquece. Aqui não encontrou. Tens só sobre as palavras em letras maiúsculas. Com S. A traço Z. Portanto, isto é palavras com letras maiúsculas. Procurar palavras com letras maiúsculas. Tenho que colocar aqui o mais. Só que agora, por exemplo, eu quero que a palavra tenha entre 4 e 6 caracteres. Entre 4 e 6 caracteres. Tem que sim. entre parênteses, Ora bem, chaveta 4,6. É preciso ver a sintaxe disto. Não é traço 6. Isto
traço 6 vezes a sintaxe deve ser 4,6. Isto é o melhor, é a pessoa vir aqui à net buscar, utilizar um programa de expressões regulares, regular expression, este. Ok. Quando a pessoa escreve aqui um texto qualquer, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, colar aqui o texto. Ok, tem aqui o texto e agora aqui a expressão regular. Ele tinha para aqui uma ajuda, para a pessoa saber. Ora bem, temos aqui por exemplo 3 ou mais. Vamos lá ver, por exemplo, procurar números de 0 a 9, para procurar números e o número tem que ter pelo menos 3 dígitos. E isto tem blocos de 3. Será que existe algum número com blocos de 3? Vou escrever aqui alguns valores para ver se ele apanha. Depois tem aqui mais algumas flags. Ok, então ele encontrou isto. 1, 2, 3, vamos ver se ele encontra 1, 2, 3. Bem, isto já não encontrou, mas se for só 1, 2, 3. Isto até tem muito texto, ele está lento devido a ter muito texto. Ora bem, 1, 2 não encontra, 1, 2, 3 encontra, 1, 2, 3, 4 não encontra, 45 é colocar aqui o guia para procurar em tudo. Procurar em tudo e assim até o que é o I, já me dizer o que é o I, o X. Vamos ver que são estas flags aqui. Ok, guia é global, isso sabia, multiline, extend, single line, unicode. Ok. Mas guia apanha tudo. Portanto, se eu quiser só números, agora tinha que encontrar aqui um espaço. Um espaço seria, acho que é um pontinho. Pontinho, mas quero um espaço. Dar aqui um espaço. Eu punha também este espaço aqui, mas queria que o espaço aqui eu já não contasse. Ok, sim, depois isto aqui tem porque ajudas, as coisas todas, isto a pessoa pode criar coisas aqui muito complicadas. Por exemplo, isto utiliza as expressões regulares, por exemplo, para validar se o e-mail é válido ou não. Portanto, tem muitos sites, quando dizem o e-mail é inválido, o que está é uma expressão regular. Mas a pessoa procurar por expressões regulares, regular expression, email validator. Email validation. Independentemente da linguagem que se está a usar, Okay. depois para validar determinada situação, tem essa expressão. Sim. A expressão regular permite efetuar uma procura complicada. Portanto, quer procurar uma coisa muito complicada, a pessoa utiliza uma expressão regular. Para ver se bate com certas coisas. Portanto, isto. Portanto, por aqui assim, várias expressões regulares para várias coisas diferentes. Portanto, um verifica uma coisa, outro verifica uma outra, depois a pessoa estuda um pouquinho isto e então consegue fazer procuras muito interessantes. Portanto, há que ter atenção que portanto, isto aqui, a pessoa que pode aqui fazer procuras com expressões regulares, daí que esta classe scanner também tem essa vantagem. Onde temos aqui um pattern, isto é uma expressão regular. É uma coisa semelhante a uma expressão regular. Portanto, esta classe scanner é muito útil. Ora bem, além disso, ainda temos mais coisas. Ficheiros NIO, né? Está aqui o NIO. Ora bem, java.nio, java.util, já passou o NIO, está aqui. Vendo aqui mais coisas sobre ficheiros. java.nio.file. Vocês viram isto na aula teórica, esta classe, files. Portanto, isto foi visto na aula teórica com o método readAllLines. readAllLines. Ok, portanto, vocês viram isto na aula teórica. Este método, readAllLines. Portanto, isto
class files, que está aqui neste pacote java neo.file. Ok, existem muitas mais classes, portanto, de uma forma geral, existem muitas classes para trabalhar com ficheiros, daí que uma das dificuldades que a pessoa tem logo quando está a trabalhar com ficheiros é saber o que escolher. Portanto, depois depende da situação. E além disso, ainda há aqui uma outra dificuldade que é, a pessoa tem estas classes todas, por exemplo, tem aqui um buffer writer, eu quero escrever no ficheiro, buffer writer. Portanto, a pessoa vem aqui ver o que é que o construtor recebe um objeto tipo writer. Ok, tem que criar um objeto tipo writer para criar um objeto tipo buffer writer. E agora, o que é que eu tenho que fazer para criar um objeto tipo writer? Se calhar tenho que criar um objeto tipo file. E a pessoa acaba por ter que criar outros objetos para criar o objeto que a gente quer. Então vamos ver o que é o writer. Ora bem, o writer recebe o quê? Para criar posso criar um objeto vazio, ou então posso criar um objeto que tem aqui um lock. Portanto, crio um objeto e envio-lhe um lock, um outro para funcionar do lock. Outro exemplo qualquer. Quero utilizar o output file stream. Temos aqui um output stream, output stream writer, por exemplo. Quero usar esta classe, output stream writer, para escrever. Então vamos ver o que é o construtor. O construtor recebe um output stream. Então tenho que criar um output stream. Como é que eu crio um output stream? Vamos aqui ao construtor, porque no caso aqui não precisa mais nada. Mas de uma forma geral é preciso 2 ou 3 objetos para ter um objeto para ler ou para escrever. Portanto, isto é bom vocês olharem para a documentação da classe scanner, olhar para a documentação da classe files e olhar aqui para estes pacotes. Portanto, os pacotes é Java I/O, olhar para estas classes que estão Java I/O e Java Neo. Portanto, estes pacotes aqui pode ser o Neo File, para olhar para este aqui. Portanto, precisa olhar para os outros todos, a maior parte dos outros. Depois são coisas auxiliares aqui para este. Tem aqui desde as codificações dos caracteres, canais, e depois porque a pessoa pode ler o ficheiro ou escrever através de socket, através da rede. Tem aqui as codificações dos caracteres, tem aqui depois úteis, tem por aqui muita coisa aqui à volta. Portanto, porque isto atualmente já permite ler e escrever ficheiros em muitos lados diferentes, as coisas todas, portanto isto é que complicou mais um pouquinho. Mas pelo menos o Java I/O é bom vocês darem uma vista de olhos a esse pacote, e às classes que estão nesse pacote. Ora bem, e visto isto, portanto de uma forma geral, depois aqui o guia prático, dá já aqui alguns exemplos. Este exemplo é este que está aqui. Este exemplo é este, então tenho aqui uma classe. Já tenho aqui outras classes que eu queria aqui outras coisas. Então é assim, isto começa com este ficheiro de texto, temos aqui este ficheiro de texto. O programa que vai fazer vai abrir este ficheiro de texto, ler o ficheiro de texto e mostra isto depois numa caixa de diálogo. Eu vou rapidamente mostrar o código que temos aqui. Eu já andei aqui a alterar, portanto isto, a função main, isto não conta, é colocar isto em comentário. Portanto, a função main chama aqui o length e o length vai fazer várias coisas, vai chamar o start. O start vai criar um objeto tipo a file chooser, portanto isto é um objeto que é depois pedir o nome do ficheiro, basta executar a aplicação. Ok, executar isto. O file chooser é esta caixa de diálogo. Este aqui é o file chooser, esta caixa de diálogo para pedir aqui o nome de um ficheiro. Ok, portanto cancelar. Portanto, cria um objeto do tipo file chooser, define aqui o título, adiciona extensões. Portanto, o exemplo que vocês têm tem só aqui o texto, eu adicionei o asterisco, é bom ter o asterisco. Vamos lá ver. Portanto, aqui assim, tipos, pode mostrar tudo ou só mostrar os ficheiros de texto. Portanto, o que vocês têm no exemplo que vocês têm, falta lá esta parte. Vocês só têm isto no exemplo dado. Portanto, ele aqui só tem a opção de ficheiros de texto.
Portanto, Ctrl Z, vamos manter aqui mais extensões. Portanto, ele aqui mostra a caixa de diálogo. Portanto, até aqui está a fazer isto tudo em memória. Aqui com o show mostra a caixa de diálogo. E depois devolve um resultado como sendo um objeto tipo file. Assim, esta classe file é uma classe importante, mais uma classe importante para vocês verem. Portanto, a classe files no plural e também existe a classe file no singular. Vamos à procura dela, que é uma classe importante. Portanto, isto está aqui no I.O. No I.O. tudo que é classe file. Portanto, classe file, portanto, mais uma classe para vocês olharem para a documentação desta classe. Que esta classe é importante. Ora bem, o que é esta classe file? Esta classe file dá informação sobre o ficheiro. Portanto, eu com esta classe file posso saber se o ficheiro existe, se não existe, se o ficheiro é um ficheiro, se é uma diretoria, se o ficheiro tem a permissão de leitura, escrita ou qualquer outra coisa, por aí em diante. Posso saber qual é o tamanho do ficheiro, portanto, posso saber informação sobre o ficheiro. Tipo de ficheiro, portanto, é quase o descritor sobre o ficheiro. Portanto, esta classe é importante. Portanto, e depois há muitas classes que em vez de receber o nome da string já recebem um objeto logo deste tipo. Recebe um objeto tipo file. Portanto, isto aqui, o construtor, vamos aqui ao construtor. O construtor pode receber o caminho ou pode receber um URI. E agora o que é um URI? O que é um URL? Ok. O que acontece é que, aqui apanhar a imagem, diferença entre URI e URL e outras coisas todas, depois temos aqui isto tudo. O que acontece é isto, que é, inicialmente tínhamos URLs, que era para o HTTP, FTP, TEL e mais não sei quantos. Só que, além disto, depois é necessário também ter endereços para ficheiros locais, para ficheiros que estão dentro da própria aplicação, por aí em diante. E então começaram aqui a inventar outros tipos de endereços. Ok, então criou-se uma classe maior que engloba isto tudo. Portanto, o URL era o que se utilizava antigamente, que é o clássico, que eu chamo aqui de clássico. O URI é apanhar estes tipos todos de endereços, certo? Que eu quero ler um ficheiro, só que o ficheiro pode estar dentro do executável. Portanto, nesse caso é um recurso, ou pode estar fora, pode estar na net, pode estar em muitas coisas diferentes. Portanto, o URI é para apanhar isto tudo. Enquanto que o URL é um bocadinho mais pequenininha aqui assim. Isso basicamente é só o nome que se dá o link ou o caminho. Portanto, é o link, só que depois o link tem inicialmente, tem aqui o protocolo pode ser muitas coisas diferentes. Portanto, estes são muito conhecidos, o HTTP, o FTP, o TEL, por exemplo, se eu estiver a programar em Android, depois tem os contactos, 2 pontos, // não sei quantos, para ler os contactos ou qualquer outro caminho. Portanto, agora há muitos outros protocolos diferentes para ler muitas coisas diferentes. Certo? Portanto, agora não é só ler ficheiro, também posso ler os contactos, posso ler muitas outras coisas que existem. Então, portanto, há aqui agora o URI que é para apanhar isto tudo. Porque, entretanto, inventaram muitas coisas, ok, depois se calhar depois entretanto inventa outras coisas diferentes, depois cria-se mais uma classe para englobar tudo. Ora bem, isto, eu estava aqui na documentação da classe file, estava aqui o URI. Portanto, isto pode receber aqui o endereço, pode ser uma coisa diferente, pode estar no servidor, pode estar no domínio, pode estar alguns, em sítios diferentes. Então, depois tem aqui métodos tipo, pode executar, pode ler, pode escrever, comparar, criar um novo ficheiro, a pessoa pode criar um ficheiro temporário, apagar o ficheiro ao sair, obter caminhos absolutos, obter caminhos relativos, por aí em diante. Portanto, isto tem aqui, obter o espaço em disco, por aí em diante. Tem por aqui criar diretorias, mudar o nome ao ficheiro. Estão a ver? Portanto, tem por aqui muitos métodos úteis ao ficheiro. Portanto, não é só a informação do ficheiro, também se pode apagar, ler, criar pastas, por aí em diante. Portanto, esta classe file, portanto, classe file no singular, classe files no plural. Portanto, as duas classes são importantes vocês verem. Classe scanner também, classe muito útil. E depois tem as outras classes que estão sempre aos pares. Depois tem todas as outras classes que andam aqui aos pares. E depois algumas destas classes obrigam a pessoa a criar objetos de outras classes.
Portanto, isto vale a pena depois olharem para esta documentação. Portanto, isto devolve um file ou nulo. Se devolve nulo, quer dizer que a pessoa escolheu o cancelar, o botão cancela. Se a pessoa escolher o OK, então o método devolve então, um ficheiro. Portanto, se o file for diferente de nulo, vamos chamar o método para ler todo o ficheiro, cria-se um alerta e mostra-se a informação numa caixa de mensagens aqui está o texto todo do ficheiro e temos aqui em cima o MetroRead. O MetroRead recebe um objeto tipo file, vai criar um objeto do tipo string builder. Ora bem, o que é a classe string builder? Toda a classe string builder é igual à classe string, só que a classe string é uma classe imutável, quer dizer que o conteúdo de uma string não muda. Portanto, se eu mudar o conteúdo de uma string, não estou a criar um novo objeto. Portanto, se eu quiser criar uma string aos bocadinhos, ou crio um objeto do tipo string builder ou do tipo string buffer. Há estas duas possibilidades, estas duas classes. Depois, no fim, faço o toString do objeto e então eu tenho uma string normal. Portanto, sempre que eu quero criar uma string aos bocadinhos, tenho que criar um objeto destes tipos, string builder, portanto é o típico. Ora, tem aqui um scanner, então o que é que se faz? Pega-se no ficheiro e envia-se para o scanner, portanto isto pode dar aqui exceções, porque já pode não existir. A classe file pode não ter nenhum ficheiro associado, posso ter um scanner vazio, com nada. Hoje até pode ser uma string, que pode não haver dados, mas aqui é tipo file. Aqui a exceção que pode acontecer é esta que está cá em baixo. Depois pergunta-se ao objeto se existe uma nova linha. Portanto, se existir uma nova linha, vamos ler a nova linha que está aqui, ler a nova linha e o método append é colocar no fim, portanto juntar ao fim. E a seguir vamos adicionar um end of line. Ora bem, o end of line obtém-se desta forma. O end of line é chamar este método getProperty, aqui está no pacote system ou na classe system. Esta é a classe system e vamos à classe system e chama-se este método getProperty. Porquê é que isto é necessário obter o enter desta forma? Ora bem, o que acontece é que o enter, portanto, eu quando aqui no ficheiro de texto eu aqui dou enter, não é? Ele vai colocar aqui um caractere, certo? Portanto, quando dou enter, quando mudo de linha, ele coloca ali um caractere. Ora bem, já agora qual é esse caractere? Barra R ou barra N. Ora bem, o que acontece é que se isto for o Windows, ele coloca dois caracteres, o 10 e o 13, o barra R e o barra N. Se for Linux ou Macintosh, ele só coloca um deles. Portanto, como os programas sem chave é para funcionar em tudo, para funcionar em Linux, para funcionar em Windows, para funcionar em chave, desde que tenha a máquina virtual, isto funciona na televisão, funciona nas coisas todas. Portanto, é necessário a pessoa saber se isto é um caractere, são dois. É por isso que o resultado disto é uma string, porque isto pode ser um caractere ou pode ser dois. Estão a ver? Portanto, isto dependendo do sistema operativo, ou devolve um caractere ou devolve dois. Portanto, daí que isto é uma coisa que depende do sistema operativo. Portanto, o enter é diferente nos sistemas operativos. Portanto, isto vai adicionando aqui ao string builder as diversas strings que existem, sempre enquanto existir uma linha, está aqui sempre a repetir este ciclo. Se houver aqui um erro, ele passa para aqui e mostra uma mensagem de erro. Se não houver erro nenhum, ele aqui fecha o ficheiro e depois no fim devolve a string. Eu aqui adicionei esta linha, que é, antes da pessoa fechar o ficheiro, a pessoa tem que verificar que isto é diferente de nulo. Então o que vocês têm é só isto. Vocês têm no código que foi dado, só têm isto. Só que isto tem um problema que é, inicialmente o scanner é nulo. Eu aqui crio um novo objeto, só que isto pode dar uma exceção aqui. Se isto é aqui uma exceção, isto não recebe nada, portanto fica nulo. E passa para pockets. Se passar pockets, ele vai executar isto. Mas como tem aqui um exit, em princípio ele sai aqui sem executar o final.
Porque tem aqui um exit. Se não tivesse o exit, ele executava isto e depois ia executar o final. Então ia fechar. Se não tivesse aqui o exit, isto era null.close, rebenta aqui. Estão a ver? A pessoa não pode ter uma referência para nulo. Se a pessoa tem uma referência para nulo e chama um método, é null ponto qualquer coisa. É o que está a fazer. Null ponto qualquer coisa rebenta. Por isso que de uma forma geral, o normal aqui é a pessoa verificar se a variável é diferente de nulo. Se a variável for diferente de nulo, é que fecha. Se isto for diferente de nulo, é que faço o close. Portanto, isto é o normal, é fazer isto. Portanto, aqui isto não existia porque tínhamos aqui um exit. Então, se houver uma exceção, ele termina aqui o programa. Ele termina aqui o programa, ele já acaba por não fazer aqui o final. Porque, de uma forma geral, se houver uma exceção aqui, ele executa isto e executa sempre aqui o final. O final vai ser executado sempre. A não ser que tenha uma saída, um exit antes. Portanto, este método lê um ficheiro, devolve uma string com o conteúdo todo e depois isso é apresentado nesta caixa de diálogo. É isso que faz, vamos lá ver, executar isto, apanhar aqui o caminho para o ficheiro está aqui, Ctrl C, Enter, está aqui o ficheiro, portanto se eu fizer asterisco, tenho as coisas todas. Ok, ele mostra uma caixa de diálogo com o conteúdo do ficheiro. O conteúdo do ficheiro é isto. Portanto, o programa em si só faz isto e depois termina. Mostra o conteúdo e termina. Lê e mostra. Lê e mostra. Sim, lê, mostra e termina. Portanto, ele aqui pede para escolher, aqui lê, já um mete de cima para ler, cria a caixa de diálogo, mostra o conteúdo, portanto, o conteúdo está aqui e depois termina. Exit e termina. Isto é uma aplicação JavaFX. Portanto, para terminar JavaFX é plataforma.exit. Ora bem, é isto. O exemplo que é dado. E agora o que é que se pede? Pede-se para pegar em frases deste tipo. Frases que têm aqui a palavra signo de vez em quando. E agora a pessoa escolhe frases aleatórias. Se a linha tiver essa frase, tiver a palavra signo, troca a palavra signo pelo signo normal. Portanto, eu quero saber qual é o horóscopo do leão. Então escolho aqui palavras aleatórias, frases aleatórias. Quando isto tem o signo, troca o signo pelo leão. Então fica, os nativos de leão são tímidos, mas amigos dos seus amigos. As outras, como não tem nada, passa logo para o resultado. Por aí em diante. A pessoa tem um conjunto de frases, depois vai trocando e vai girando aleatoriamente e temos um horóscopo. Então, eu não sei se os horóscopos que aparecem por aí são assim aleatórios, mas se calhar é tudo assim meio aleatório. É tipo uma aplicação destas. É verdade? Não sei. Não sei se é verdade, se não é. Significa que são falsos e curiosos. Sim, mas assim, eu vou pensar. Sim. Então, se você for do signo virgem, tenha cuidado com as falsas amizades. Assim, isto é para tudo, quer dizer. Assim, acontece é que muitas vezes aquilo tem frases assim genéricas que servem. Portanto, se eu sou disser isso a todos os signos, funciona. Por isso é que é verdade. É só eu roubar. Pois, sim. Quer dizer, do signo virgem, quantas pessoas existem cá em Portugal? Ora bem, existem todos os signos, nós temos 10 milhões de pessoas. Existe pá, aí 1 milhão de pessoas. Ora bem, 1 milhão de pessoas diferentes, em alguém acerta. Portanto, esse milhão, portanto, tudo isto acaba. Ora bem, se você for de signo balança, sorte ao amor. É isto. Acerta logo. Portanto, não há aqui grandes coisas. O amor está fogo. Normalmente quem não tem que ter com o Sim. amor anda jogando por isso. Sim, ok, mas depois a pessoa coloca assim frases que servem para logo para 1 milhão de pessoas. Mas outras frases muitas vezes que aparecem aí nos horóscopos são assim coisas que são um bocado genéricas para cima de toda a gente. Por isso não acredito muito nessas coisas. Mesmo que a pessoa estude muito à volta daquilo, no fim eu acho que é tudo aqui um bocado aleatório.
Então, Então vamos fazer esta cadeira só quando o euro escolhido. Pode ser? então. Sim, mas pode ser qualquer coisa aqui, Só deixa lá ver. programação. Sim. Esta semana estás com sorte a programação. Logo na semana quando dá a entrega de trabalho. Hoje é o teu programação. dia. Geómetro da programação. Sim, mas depois tem que fazer interessante. Se tem um amigo, não sei quantos, arranjam como. Ok, a pessoa arranjou como, e pronto, e tudo bem, mas. Isto funciona sempre. Há frases que nunca falham. Ok, depois tenho aqui então algumas coisas para fazer, portanto o que é que tenho que fazer? Então eu vou aqui, portanto, o que é que eu fiz? Eu aqui peguei, coloquei num ficheiro estas coisas todas, as frases todas. Portanto vocês vêm aqui, com o botão lá direito, New, Text File, alguns aparece um Text File, está aqui um Title Text File. Text file, escrevem o ficheiro todo, save, ele pede o nome do ficheiro e gravam, escolhem o local onde querem, o nome do ficheiro aqui, nome.txt, fechar, ok, temos aqui o ficheiro, certo? Portanto, criam um ficheiro, colocam as frases que forem necessárias, delete, e temos este ficheiro. Ora bem, eu da parte de manhã, depois de explicar isto, estive a tirar dúvidas sobre o trabalho prático. Os alunos tinham muitas dúvidas sobre o trabalho prático, estive a tirar. E então estive aqui a explicar uma coisa que vou-vos explicar, porque como eu expliquei de manhã também explico, se vocês depois tiverem dúvidas, eu posso explicar outras coisas. Trabalho prático. Ora bem, uma das dúvidas que apareceu foi esta. Foi logo o requisito 1. Sim, fosse. Requisito 1. A máquina de vendas, portanto, a máquina de vendas de produtos deve permitir implementar o padrão Iterator. Então temos aqui a informação do padrão Iterator, mais especificamente deve implementar esta interface. Ok, se vamos olhar para isto não perceber nada disto, não é? O que é isto? Então eu expliquei o que é que era isto. E expliquei o que é que era isto de duas formas diferentes. A forma mais difícil, a forma como realmente se implementa as coisas, e outra que é fazer a fácil, que é fazer batota. A pessoa pode fazer batota e implementa de forma muito fácil. Então vamos aqui à forma real, como é que as coisas se implementam. Isso de forma difícil. Ctrl X. Ora bem, então o que acontece? Quando uma classe implementa interface iterable ou interface iterator, portanto isto significa que eu posso percorrer todos os elementos existentes com o ciclo for each. O ciclo for each percorre os elementos todos. Por exemplo, imaginemos que temos uma lista, list, ora bem, list de strings ABC é igual a arrays.aslist.new string, veja parênteses, parênteses, aspas, abc, aspas, vírgula, cdd, aspas, cdd, aspas, fechar o conjunto, fechar isto, ponto e vírgula, fica aqui em fora. Ora bem, isto, vou colocar aqui os importes, addcast to list de strings, addcast to list de strings, private, ora bem, util arrays, importe isto, está feito. Percebem este código? Isso uma lista de string. Sim, portanto, isto é um array de strings, pega-se no array, chama-se esta função pega no array que converte para um list e temos então uma lista de strings. Ok, se eu tiver uma lista de strings, vou criar aqui o construtor, public sign, portanto fecha parênteses, chavetas, e agora faço for para cada string s existente nesta coleção ABC e faço uma coisa qualquer com o S, certo? Portanto, eu percorro esta lista
Porque isto é uma coleção de elementos, e então o que é que isto faz no ciclo for each? Vem aqui esta coleção, vem aqui este objeto, vê se existe um próximo elemento, se existe o próximo elemento, pega nesse próximo elemento, coloca no S e executa o bloco. Volta à coleção, pergunta à coleção se existe o próximo elemento e repete sempre isto assim. Ora bem, este ciclo for each funciona com qualquer objeto, desde que esse objeto implemente esta interface. Então quer dizer que esta classe aqui, se a classe implementar esta interface, eu posso criar um objeto para esta classe e utilizo o ciclo for each para percorrer os objetos todos. Portanto, o ciclo for each é um ciclo que existe na maior parte das linguagens. Na maior parte das linguagens o ciclo chama-se for each. Portanto, na maior parte das linguagens o nome do ciclo é mesmo assim, for each, pode ter uma sintaxe aqui um bocadinho diferente. Aqui no Java eles não quiseram criar mais uma palavra-chave, então utilizaram o ciclo for com uma sintaxe diferente. Quando uma classe implementa a interface iterable, portanto, garante que com o ciclo for each eu consigo percorrer todos os elementos. Não garante a ordem, geralmente não garante a ordem, portanto a pessoa não sabe qual é a ordem pela qual os elementos são obtidos, se é ordenado, se não são ordenados, se é a ordem de inserção, portanto, geralmente isso não sabe. Existem iteradores em C++ que a pessoa aí obtém mais algumas garantias, mas geralmente a garantia que a gente tem é que se um objeto é iterable, se é possível iterar sobre um objeto, então a gente obtém os objetos todos que estão lá dentro. Ok, a pessoa pode fazer isso com coisa qualquer. Qualquer classe serve para ser um iterador. Portanto, qualquer classe pode ter um conjunto de objetos. Por exemplo, imagina eu quero os números primos. Quero uma classe que me devolva números primos. De 1 a 100. Mas eu não quero que a classe guarde nenhum número primo. Mas eu utilizo o ciclo for each e a classe dá-me números primos todos. Como é que isso faz? Eu vou deixar o que tinha aqui, depois enquanto já volto aqui. É assim, este exemplo que eu vou dar faz de uma forma muito gira em C#. Ou seja, até já tem uma instrução yield que faz coisas muito interessantes. Mas não vamos para isso, que isso é uma coisa mais avançada. Ora bem, primer, quer números primos. Portanto, e isto não. Portanto, eu quero uma classe que devolve números primos e ela não armazena nenhum número primo. Portanto, o ciclo for each e ele dá-me os primos todos. É isso que vamos fazer. Então, eu vou dizer que isto é implement iterable de inteiros de int. Aqui não pode ser int, tem que ser int integer, tem que ser um tipo de dados, porque o int é um tipo primitivo. Agora, antes vai ter aqui um objeto, adicionar o método, antes vai ter um método e o método é este. O método é este método, iterator, que devolve um objeto do tipo iterator. Ok, então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma classe interna que vai ser esse objeto que eu vou devolver. Então o que eu vou fazer? Public ou private é indiferente, pode ser private classe. Não posso, é indiferente qual é, não preciso colocar classe primer iterator. Portanto, isto é a classe que vai gerar então os números todos. Agora vou dizer que, portanto, esta classe tem que ser deste tipo. Okay, tem que ser deste tipo, então esta classe implementa este tipo. Ok, save, isto deu erro, porque tem que ter aqui métodos. Ok, os métodos são estes. E agora quais são os métodos? Isto tem que ter dois métodos. Antigamente era 3. Tinha aqui um delete, mas o delete associado ao iterador é mau. Sim. É mau e então que atualmente só tem 2. Portanto, isto é de coisas simples que é saber se existe um próximo elemento e obter o próximo elemento. É o que isto tem. Portanto, esta classe devolve números primos entre 0 e 100. Portanto, até chegar ao 100 dá números primos, quando chegar ao 100 já acabou. Não há mais números primos. Certo? Portanto, aqui é uma classe que tem só números primos entre 0 e 100. Eu faço um ciclo para cada número primo existente nesta classe e ele devolve os números primos todos. É isso que eu quero. Então, como é que isso faz? Então, faz assim,
Ora bem, então aqui vou ter que criar uma variável private int pos igual a pos igual, qual é o primeiro número primo? Primo 1. Onde é que é 1? O número primeiro primo é 1. Ora bem, enquanto o pos é menor que 100, portanto, se o pos for menor que 100, eu digo que ainda há números primos, certo? Portanto, se o pos for 5, ainda até tem números primos à frente, ok? Portanto, enquanto o pos for menor que 100, há números primos. E agora aqui é só devolver o número primo. Devolver o número primo é devolver o pos. Só que eu tenho que avançar o pos já para o próximo número primo. Então vou ter que fazer aqui. Ora bem, int auxiliar toma o valor de pos. Aqui devolvo o auxiliar. E entretanto aqui coloco no pos toma o valor de next primer. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Crio aqui este método private int next primer. O que é que isto faz? E agora isto que calcula o próximo número primo. Calcular o número primo, portanto isto será int ap toma o valor de pos mais 1, quero procurar a partida do pos mais 1. E agora, while enquanto procurar o próximo número primo. Número primo, eu tenho que procurar e ver, para cada número tenho que ver se é primo ou não. Para cada número tenho que ver se é primo ou não. Então vou fazer um ciclo for int e toma o valor de pos mais 1, enquanto o i é menor que 100, ponto e vírgula, i mais. Portanto, percorrer os números todos estão à frente. E agora para cada número tem que ver se ele é primo ou não. Se for primo saio, se não tem que andar para o próximo número. Saber se é primo, faz-se for j toma o valor de... Bem, para ver se é primo, eu tenho que ver se é divisível pelos números anteriores. De 2, o j começa em 2, ponto e vírgula, enquanto o j é menor que o i, ponto e vírgula, j mais. Se o i resta a divisão pelo j, se isto for igual a 0, se isto for igual a 0, quer dizer que o i não é um número primo, certo? Se não é um número primo, eu aqui faço um break e ele sai deste ciclo interno e passa para o ciclo de fora, certo? Portanto, o break sai só um ciclo. Este passa para o de fora e chega aqui. Portanto, isto passa para o de fora. Agora, se este terminar, se isto chegar ao fim e isto nunca foi verdade, se isto nunca foi verdade, quer dizer que o número é primo. Quer dizer que o número é primo, então temos um número primo. Então aqui assim, if se o i resta divisão por j for diferente de 0, então quer dizer que é primo. Quer dizer que é primo, então eu posso retornar o i. Devolvo aqui este fora, retorno i, se isto for diferente, senão tem que continuar aqui o ciclo. No fim disto tudo, aqui assim, portanto, se isto percorrer os elementos todos, então retorno i. Também acaba por ser igual, retorno i.
int i, j. Eu tenho que colocar o i e o j cá fora, que é para eles existir à mesma quando fechar o bloco. Porque se eu definir o int aqui, se eu definir aqui o i, então isto existe só dentro do bloco. Só que dentro deste bloco não existe o i cá fora. Então tenho que ter isto aqui assim. Portanto, se isto chega ao fim, devolve o 100. Devolve o 100. E então 100 menor que 100 é falso, que já não existe mais nenhum número primo. Portanto, isto pega no pós mais 1, portanto começa no pós mais 1, portanto inicialmente era 1, começa em 2. Ora bem, 2 menor que 2 é falso também para aqui. 2 resta a divisão por 2, 2 resta a divisão por 2, isto ser diferente de 0 é falso, não devolve isto, este termina e passa para aqui. Passa para aqui, o i passa para, portanto estava em 2, passa para 3, isto já é falso, e nunca mais se executa isto. Ah bem, ok, assim. Não, depois aqui assim alguns eu faço que posta tal do próximo número primo. Assim, isto aqui, isto é aqui, acho que aqui um bug, mas para isso não é importante. O importante, temos aqui um método que calcula o próximo número primo. Temos um método que calcula o próximo número primo. É assim, mas isto era importante que funcionasse, que é para depois eu seguir ver isto a funcionar. Vamos mostrar isto a funcionar. E então o que é que vai acontecer? Eu vou criar um objeto deste tipo primer. Portanto, vamos agora aqui, por exemplo, aqui a função main. Na função main eu vou fazer isto. Primer p, toma um valor de new primer, portanto fecha parênteses, ponto e vírgula, eu vou chamar aqui primer, e agora faço for int p, que é cada um dos elementos que estão aqui no objeto primer, e depois faço aqui alguma coisa com o p. Faço aqui uma soma x, toma o valor x mais igual ao p. Ponto e vírgula x mais igual ao p, int x dá um valor de 0. Ok, portanto, o importante é, eu tenho aqui um objeto que devolve uma coleção de números primos, tenho aqui o ciclo for each percorre a coleção de elementos e depois vou fazer uma coisa qualquer com os elementos. Esta classe, portanto, tem uma coleção de elementos, mas na verdade não guarda os números primos, ele vai calcular os números primos. Portanto, para esta classe funcionar aqui no ciclo for each, tem que implementar a interface iterable. Portanto, é isto que temos aqui. Portanto, a classe implementa esta interface iterable. Para implementar a interface iterable tem que ter este método. Portanto, esse é o único método que tem que ter. Que é um método chamado iterator que devolve um objeto de uma classe que implementa a interface iterator. Portanto, esta classe tem que implementar esta interface, que é o que está aqui. Para esta classe implementar esta interface, tem que ter dois métodos, o asNext, para saber se existe um próximo elemento, e o next que devolve o próximo elemento. Ok, e basicamente é isto. Portanto, se eu executar isto, se calhar isto falha, mas eu vou executar isto com... Vou executar isto aqui com o debugger, para vocês verem. Vou colocar aqui um ponto de paragem, colocar um ponto de paragem aqui. Ok, tem aqui uns pontos de paragem. Agora vamos então ver isto a executar. Função main que está aqui, executar isto como debugger. Portanto, o primeiro ponto de paragem que eu coloquei foi aqui. Portanto, ele está a criar o objeto. Eu posso colocar um ponto de paragem antes. Vamos colocar um ponto de paragem aqui assim. Aqui. Ok? Então, ele aqui vai criar o objeto. Executar. Okay, ponto de paragem aqui. Agora executar step into para entrar dentro do construtor. Portanto, ele chega aqui à classe. Tem um construtor por omissão. E agora aqui no ciclo. Eu executar passo a passo. Aqui o ciclo. Portanto, ele vem aqui chamar este método. Estão a ver? Ele chamou este método e no código não havia nada a chamar este método. Portanto, o ciclo for each chamou este método. Estão a ver?
Eu fiz avançar no ciclo for each, ele vai chamar este método. Portanto, este método vai devolver um objeto deste tipo. Vou executar. E saiu. Portanto, o ciclo for each, a primeira coisa foi chamar o iterator. Agora vou continuar. Continuar para a frente. Agora foi chamar o wasNext. Agora ele pegou no objeto iterator, foi chamar o wasNext. Bem, o pós é 1, é menor que 0, então quer dizer que existe um próximo número primo. Saiu. Agora vai chamar, portanto, o P ainda está vazio, este P ainda está vazio. Agora vai chamar então o next, vai ter o próximo elemento. Vamos ver. Cá está a chamar o next. Então o next, guarda isto, eu tenho o próximo, vou executar isto uma vez. Então o próximo elemento é 1, o primeiro é 1 e o próximo deu quanto? Deu 100. Ali até tem ali um bugzito. Portanto, retorno, portanto, continua a executar isto, ele coloca no P o número 1, que é o primeiro número primo, faça alguma coisa e volta cá para cima. Agora vai chamar o wasNext e depois vai chamar outra vez o next. Vai chamar o wasNext, ok, mas agora 100 menor que 100 deu falso, então ele diz que já não há mais nenhum número primo e saiu. Ok, portanto, isto para mostrar que o ciclo for each percorre um objeto desde que esse objeto implementa a interface iterable. Portanto, esse objeto pode ser uma lista ou pode ser uma classe qualquer desde que essa classe implementa esta interface iterable. Portanto, eu aqui, a interface iterable é ter este método que devolve um iterador, ter aqui a classe então, que calcula os números primos e vai devolvendo depois os números primos que existem. De manhã eu fiz aqui esta classe, que é uma classe para devolver os signos. Então temos aqui, portanto isto é um iterador de strings, neste caso, até agora estávamos a implementar um iterador de inteiros. Portanto temos aqui um iterador de strings e isto devolve um objeto aqui desta classe de baixo. A classe de baixo, portanto enquanto a de cima implementa a interface iterable, esta implementa a interface iterator. Portanto isto tem aqui um array com os signos todos, a posição que vai dar, portanto, aqui a pessoa pode começar no fim, como pode começar em 0, portanto, se eu começar em 0 é enquanto a posição é menor que o comprimento do array, portanto, enquanto a posição é menor que o comprimento do array, devolve o que está nesta posição e incrementa o apontador já para a seguinte posição. Portanto, e assim eu consigo obter todos os signos com o ciclo for each. Então vamos aqui à função main, eu tenho aqui o exemplo, que é isto aqui assim, que é isto. Ctrl 7, portanto tenho aqui, crio um objeto tipo signo e percorro todos os signos assim. Depois faço qualquer coisa com esses signos. Portanto, por exemplo, coloco os signos todos depois dentro de uma lista. Portanto, crio uma lista, crio um objeto tipo signo, percorro todos os signos e adiciono os signos à lista. Portanto, a forma fácil, ou a forma mais difícil de fazer é esta aqui. Esta segunda implementação, portanto, é uma pequena batota, portanto, é a forma mais simples, porque é uma pequena batota, que é utilizar um iterador que já existe. A segunda solução era esta, muito mais simples. Então, o que é que se faz? Portanto, coloco, portanto, isto é o mesmo array, é o array que consigo nos todos. Pego neste array e coloco isto num array list. Tenho aqui um array list com os signos todos. Portanto, eu pego no array, converto o array para uma lista, pego na lista e envio para o construtor do array list, então tenho um array list com os signos todos. Ora bem, a classe array list, portanto, já tem um método iterator, que é o que eu pretendo. Então, na verdade, aqui eu estou a devolver o iterador do array list. Portanto, a pessoa que deve ter uma pequena batota faz isto. Portanto, não já deixa fazer uma coisa ou outra. Certo? Portanto, em vez de eu estar a criar o iterador, que é criar uma classe interna que implementa outra interface, não, devolvo já o iterador que já existe numa outra classe qualquer. Então, a maior parte das classes implementa os iteradores. Portanto, em vez de estar a implementar, posso já devolver isso. Mas vocês têm aqui as duas soluções. Vocês podem implementar, ou então, se tiver os dados, já numa estrutura de dados que já tem o iterador, é só devolver o iterador, está feito.
Ok, e agora estou aberto a dúvidas. Se nós guardarmos os dados numa lista ou qualquer coisa do género, Sim. para criar uma classe Sim, então não para sim. criar base, né? Sim, sim, então já podem devolver o iterador que tem já nessa própria classe, em princípio. Eu tenho uma dúvida, mas não é sobre isso. É uma coisa à parte que está a acontecer. Ok, Fez o trabalho. sim.